Olá, eu me chamo Júlia Feitosa e sejam muito bem-vindos ao videocast Vozes, um projeto que potencializa a voz de atores envolvidos em questões sociais. E hoje o tema é Juventude Periférica e Resistência. Para discutir sobre esse tema, temos convidados mais que especiais. A psicóloga Jennifer Azevedo e da ONG Estrelar. E sejam muito bem-vindas, Jennifer. Obrigada, gente. Muito honrada com o convite. É isso, obrigada. E temos também aqui na nossa mesa a presença do sociólogo Mauro Petersen. Muito bem-vindo, sociólogo Mauro. Agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Olá, então, Jennifer, explica pra gente como é que funciona o Projeto Estrelar, qual é o seu trabalho no Instituto. Bom, então, o Instituto Estrelar é uma iniciativa social que trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na Grande Vitória hoje. Então, hoje a gente está atuando em 10 comunidades com atividades de continuidade. Então, a gente nós estamos na comunidade, assim, semanalmente, com atividades como reforço escolar, jantinha, assistência psicológica, futebol, jiu-jitsu, enfim, tudo que passe aí pelos 5 eixos, né? Que é o esporte, cultura, educação, lazer e saúde. Boa. É importante quando falamos da juventude periférica, porque falamos de uma camada da sociedade que enfrenta uma desigualdade de forma concreta. A falta de acesso de educação em qualidade no mercado formal, a cultura e do lazer, além de constante violência que atravessa os territórios da Grande Vitória, mas ao mesmo tempo esse espaço de ausência de políticas públicas acaba por brotar em movimentos sociais que ajudam essas comunidades a se reerguer, colocando transformação social, cultura. Então, o Instituto Estrelar, gente, oferece um desenvolvimento para essas crianças. E como esporte, saúde, não é? Em prática de ações que acontecem de forma voluntária, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o sociólogo Mauro. Como pensar a resistência da juventude periférica para além do estigma da violência? Pois é, eu acho que isso é uma questão interessante, né? Porque normalmente a gente vê várias iniciativas que partem dessa ideia, né? De que nós temos que tirar as crianças das ruas, porque senão elas ficam disponíveis para o tráfico, senão não sei o quê. Parte da ideia de que essas políticas não são, na verdade, garantias de coisas a que as crianças deveriam ter o direito, né? Mas como uma forma de proteger a sociedade de um agente que é potencialmente perigoso. Eu acho que esse é o erro fundamental. A gente tem que olhar para as crianças e adolescentes, os jovens brasileiros, como o nosso futuro, como a continuidade da sociedade brasileira, e não como um risco que tem que ser controlado através dessa ou daquela política, né? Essa é uma questão, acho que, de cara logo para a gente partir. Com né? certeza, é um assunto muito amplo, algo também que tem necessidade, né, na nossa sociedade. E, Jennifer, qual o tipo de intervenções psicológicas do Instituto Estrelar considera mais eficazes para fortalecer os jovens que vivem em famílias com uma renda muito baixa ou quase instável? Então, hoje, falo uma coisa aqui que soe até um pouco emocionada, né? Mas é o contato. Nós acreditamos hoje nos projetos de continuidade porque existe uma consistência e uma expectativa que é criada neles, né? Nas crianças e nos adolescentes, de que a gente vai estar ali, de que estaremos ali no dia tal, fazendo tal coisa, e eles mesmos criam uma rotina entre eles, inclusive eles criam um compromisso, acho que essa é a palavra certa. Por exemplo, se eu tenho Clube do Livro em Jabaeté,
todo sábado de manhã, às 10 horas, todo sábado de manhã, às 10 horas, eles vão estar lá. Não tem ninguém que acorde, mas eles vão estar lá. E quantas crianças, mais ou menos, que o Instituto Estrelar compõe hoje? Mais de 1.000. Mais de 1.000 Mais de 1.000. crianças. Isso é muito expressivo, né? Porque acredito que devem abranger várias outras comunidades, não só da comunidade da onde o Instituto Estrelar deve pertencer. Mauro, como isso influencia o desenvolvimento econômico e a coesão social nos futuros ciclos de pobreza? Então, a gente na sociologia, a gente costuma falar que uma das coisas que é um elo que perpetua, no caso, a exclusão, é a baixa capacidade de confiança interpessoal e confiança nas instituições. As camadas populares têm todos os motivos para não confiarem no Estado e não confiar em uma série de outras instituições. Então, quando a Jennifer coloca isso, que a gente garante a continuidade e as pessoas aprendem a acreditar que não é hoje só porque vai ter uma eleição ou porque a pessoa está querendo alguma coisa, mas é um projeto que está ali permanentemente, as pessoas começam a acreditar nisso, isso é fundamental para dar esse ânimo das pessoas dizerem é possível construir realidades diferentes. Isso vale para o campo político, para o campo econômico, para o campo, né, de uma série de outras iniciativas. A confiança interpessoal de saber que é possível fazer coisas junto, que a gente não está sozinho enfrentando as situações, isso é fundamental para a gente conseguir mudar a realidade. Jennifer, falando sobre um pouco desses jovens que estão em vulnerabilidade, eu gostaria de saber como o Instituto Estrelar ele reconhece esses jovens que não são só vítimas, né, de uma realidade dura, mas que também são sujeitos ativos da construção de novas perspectivas de futuro. Então, eu gostaria de saber como o Instituto Estrelar aborda essas crianças, esses jovens, e como é essa construção, né? Então, não querendo ser repetitiva, mas porque realmente nós vemos isso como ponto-chave, né? Então, nós identificamos esses jovens a partir do convívio. Sim. Então, a gente tem crianças que vão crescendo, são adolescentes, enfim, e aí chegam na juventude e tudo mais, mas eles estão com a gente desde sempre, né? Vamos colocar assim, desde que a gente chegou lá, eles estão lá. Então, se o projeto está funcionando há 6 anos lá, são as crianças que se tornaram adolescentes, jovens, adultos, enfim. E aí, com isso, sendo até bem sincera, né? O que nós fazemos, a nossa abordagem vai sempre ser do olho no olho. A gente temos os voluntários hoje, né? Temos alguns fixos, mas mesmo os que desculpa te cortar, e os primeiros contatos, assim, tem um pouco de, assim, não querer conversar ou não querer... Tem. Pode explicar pra gente Sim. um pouco desse processo? Então, tem mesmo, né? Hoje, por exemplo, nós estamos com uma equipe de surf, né? A gente conseguiu fazer essa atividade e aí pegamos exatamente os adolescentes. Sim. Acolhemos propositalmente eles nessa oportunidade que a gente teve, né? E aí, o que acontece? Nas primeiras semanas, foi muito difícil. Ainda está sendo um desafio, porque eles são muito duros, às vezes, ou então leva tudo na brincadeira. Isso também, o sociólogo Mauro, acredito que seja por conta das vivências, né? Aquela pressão, talvez, familiar ou algo da realidade deles, que, né? Acaba fazendo com que eles sejam crianças fechadas. O sentimento de que no final você está sempre sendo usado de alguma maneira, né? E aí você não quer ser usado. É isso. Então tem uma desconfiança. Até você aprender a confiar leva tempo um pouco. É porque eu acho que são dois pontos, assim, né? Ou a gente pode tratar eles como se a gente tivesse só ali, tipo, usando eles mesmo para fazer um projeto social, ou a gente pode trazer eles para fazer parte disso. Porque aí eles se tornam parte. Então, por exemplo, uma das maiores práticas que nós temos hoje é dizer às pessoas, cara, a gente vai sair com os adolescentes, com as crianças, se envolva com eles, faça parte. Não é para agir como se fosse superior a eles, mas é para estar com eles, de fato.
Porque aí a gente também não cria uma barreira, né? De que eles estão aqui, nós estamos aqui e que eles não fazem parte. Como se a gente tivesse saído do nosso mundo para tentar incluir eles no nosso mundo, mas é tentar mostrar para eles que a gente está junto. E é tudo na mesma, certinho e tudo somos certinho. No mesmo, assim, com muitas aspas, né? Porque Sim. a vida real, o mundo real não é assim, né? Sim, eu trouxe alguns dados e aqui realmente do Espírito Santo, né? Que considerando que em 2024 aproximadamente 157 mil jovens entre 15 e 29 anos no Espírito Santo estavam fora da escola e sem trabalhar. Isso acaba representando 17,9% da população nessa faixa etária, como as ações de reforço escolar e de retorno à escola, o Instituto Estrela, podem ajudar a reverter essa evasão, né, de escola. Sim, hoje nós temos adolescentes com 14 anos que não sabem ler e escrever. Gente. E aí é interessante como que isso observar, né? Como que isso implica em todo o futuro e em todas os locais, assim, das vidas deles. Porque, por exemplo, se ele não sabe ler e escrever aos 14 anos, na escola dele ele vai ser zoado, na rua dele ele vai ser zoado, em todos os lugares que ele estiver, em todos os âmbitos sociais, ele vai ser recriminado. E aí, mas aí com isso, cara, é uma, como é que pode dizer, uma avalanche de coisas, que parece que é só que não sabe ler e escrever, mas implica em tudo, porque ele não acredita mais nele, ele acha que ele não vai conseguir mais fazer nada, e ele acha que não vai ser ninguém. O que o senhor, assim, senhor Mauro, como, né, sociólogo, pensa com os números em relação à nossa realidade, como mudar isso em pensamento sociólogo, claro? Então, aí nós temos um problema grande, não só aqui no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro, que é essa meio que desconstrução que está acontecendo com o EJA, né? Assim, a gente tem um descompromisso das autoridades com essa escolarização tardia, vamos dizer assim, quem está muito fora da idade típica da educação básica, e a gente está vendo que, na medida em que avança a educação de tempo integral, como faltam salas de aula, estão acabando as oportunidades de EJA. O que está cada vez mais acontecendo é empurrando para EAD. Mas agora você pensa, como é que alguém que não tem a escolaridade básica vai estudar em EAD? Sozinhos né? ainda, né? Não faz sentido nenhum. Então a gente está realmente cristalizando um grupo de pessoas que, tanto do ponto de vista da vida, assim, né, no dia a dia, ser analfabeto é um problemaço, mas do ponto de vista do trabalho também é mais até. Então, a gente está cristalizando um grupo que realmente está numa condição de marginalidade social, no sentido de que várias oportunidades ele não tem como aproveitar, né? Então, é importante que a gente reverta, inclusive, em termos de políticas públicas, essa questão do ensino de jovens e adultos. Com Porque certeza. no caminho que está indo, é um caminho que está cristalizando essa desigualdade, hein? A discussão sobre a juventude periférica, ela é muito ampla. E um ponto que nós gostaríamos de abordar aqui também, além do trabalho, além dos estudos, das oficinas que o Instituto Estrela também coloca, é a questão sobre a cultura. Porque inclui muito nesse desenvolvimento, né, de uma criança, de um adolescente ou de um jovem adulto. Eu gostaria de pontuar que em maio foi aprovada a Lei Anti-Oruan. E essa foi aprovada em Vitória, a única capital do Brasil que foi aprovada essa lei, esse projeto de lei, né? E ela proíbe o uso de recursos públicos para a contratação de shows, artistas que eventam apologia ao crime. Pronto. O tráfico de drogas também e a violência. Se é que alguns artistas foram, né, autuados e presos por conta disso. Como vocês dois avaliam esse impacto da lei? E considerando que esses eventos são, ao mesmo tempo, espaço de lazer, sociabilidade e expressão cultural. Então, é um problema, porque é claro que a gente não deseja que o espaço público seja um espaço de apologia ao crime. Com certeza.
Mas essa criminalização de formas de expressão cultural, artísticas, é complicada, porque muitas vezes o que está se falando é do cotidiano das pessoas, o que está se falando é do cotidiano de violência que está marcando várias comunidades, então as pessoas estão falando da cultura e da vivência delas. Quando a gente criminaliza isso, a gente está interditando uma fala, né? Que é uma fala importante. Pode ser desagradável para uma parcela da sociedade, mas até aí, né, nós temos diversidade cultural e nem todos nós vamos concordar com as expressões culturais, artísticas uns dos outros, né? Se a gente começa nesse processo de criminalização, quer dizer, teria que ter muito cuidado com o que a gente chama de apologia ao crime. Com certeza. Não é simplesmente porque me é desagradável, que parece uma estética que me desagrada, que eu vou usar isso como um instrumento de criminalização, né? É sutil a coisa, mas eu acho que é importante que a gente tenha esse critério, né, de não usar isso como um instrumento, mais um instrumento de marginalização. Um outro ponto também que merece a atenção é a saúde mental desses jovens, né? Porque considerando que no Espírito Santo ainda também tem dados, estima-se que 25% da população ela convive com algum tipo de transtorno mental. O que equivale mais ou menos uns 950 mil pessoas. Como as políticas públicas, as iniciativas comunitárias, como o Instituto Estrelar, podem atuar para apoiar esses adolescentes em situação de vulnerabilidade? Pode dar a palavra a Jennifer, depois o professor também pode dar um complemento. Tá. Em relação à saúde mental, hoje, o que nós temos feito, e eu falo como Instituto, né, como Instituto Estrelar, nós temos dado a prática da escuta, né? Então, tipo assim, é triste, acho que essa é a palavra que eu tenho, como que nós temos crianças, adolescentes e tal, nas suas famílias, convivendo ali, e eles não têm nenhuma estrutura de saúde da sua mente. Não tem estrutura mesmo, assim. Uma pergunta simples que eu fiz esses dias para as crianças, porque a gente acabou de sair de um mês muito importante, né? Que é o Setembro Amarelo. Então, conversei com as crianças sobre as suas emoções e eu perguntei, alguém já conversou com vocês sobre isso? E a maioria da resposta deles foi que nem nas escolas, nem no CRAS, que eles frequentam, enfim, em nenhum outro ambiente foi conversado com eles sobre isso. E aí eu tô falando de criança, mas eu tô falando de adolescente de 16 anos. Então, e aí a gente tem um outro ponto também, aí eu falo do ponto das crianças e dos adolescentes, né? Mas se eu olhar também para a questão da família, né? Como é que chega uma informação para eles sobre os cuidados com a saúde mental? Como é que você... E outra coisa também, né? Mais complicada ainda. Como é que você conversa sobre saúde mental, conversa sobre suicídio com gente que tá passando fome? É verdade. E assim... E aí E eu vejo mães vindo, sabe, quase chorando para conversar. Meu filho tá fazendo isso, meu filho tá fazendo aquilo, tá lambendo o chão, mas ele não é doido. E aí ele vai tentar procurar uma ajuda nos órgãos, né, que deveria oferecer os equipamentos, e não consegue encontrar, porque tá cheio, porque fala que vai depois quando vai ver já passou 2 anos. Saúde mental é um problema, assim, enorme no chamado mundo ocidental, né? A gente tem a tendência de tratar isso nos últimos tempos através de drogas, né? Remédio para isso, remédio para aquilo. E o fato é que a gente tem um processo de vida que adoece, né? Tanto no trabalho como no cotidiano dos ônibus, por exemplo, do transporte público, das moradias. No caso das periferias, você acrescenta a isso os traumas por conta de violência, que é muito, muito grande, né? Então, de fato, a gente precisaria ter uma saúde mental social, algo que saísse um pouco da medicalização, que é uma marca, por exemplo, dos tratamentos de saúde para a classe média para cima, né, em termos de renda, né, a gente saísse um pouco disso e trabalhasse mais essa coisa. Agora, a gente não vai modificar isso sem modificar o dia a dia também, né? Tratar do trauma da violência e não diminuir a violência é uma coisa meio assim, ficar enxugando gelo, né? É verdade.
Pronto. Como a Jennifer citou, a família na periferia muitas vezes funciona como um núcleo de resistência, né, gente? Cotidiana. Todo dia é uma luta. Principalmente para aquelas mães que se desdobram em jornadas de triplas, duplas de trabalho. Jovens que assumem responsabilidade precocemente. Às vezes, com 14, 13 anos, tem que sustentar a casa, porque a mãe, às vezes, o salário não dá. E tem mais irmão também para poder, né, ter o de comer, ter o de passar o mês. E essas redes de apoio comunitária acaba que substituem a ação do Estado. Porque o Estado, por boa parte, não tem garantido 100% o apoio. Então, quando tem um Instituto Estrelar para nos mostrar que realmente há chances para esse jovem, é motivo de orgulho, tá bom? Então, é isso. Agradecemos a presença dos nossos convidados, Jennifer Azevedo, do Instituto Estrelar, e o sociólogo Mauro Petersen. Muito obrigada pela presença de vocês. Acredito que isso ressignificou toda a nossa conversa, todo esse bate-papo. Quero agradecer. Falar alguma coisa para o pessoal da FAESA? Enfim, eu quero agradecer de verdade. É muito bom esses espaços para a gente poder dialogar sobre isso, né? Foi muito bom poder ouvi-lo também. Enfim, muito obrigado mesmo. Então, eu agradeço também o convite. Acho que é importante a gente construir esse tipo de diálogo. É uma oportunidade também de conhecer o trabalho de vocês, ainda não conhecia. E parabéns pela iniciativa, muito boa. Esse é mais um episódio do Projeto Vozes, coordenado pelos nossos professores Felipe Dalorto, Lara Rosado, Valmir Matiasi e William de Oliveira. Você pode conferir esse e outros episódios no nosso canal da TV Faesa no YouTube e também no nosso site, que é lacos.faesa.com.br. Até a próxima!